Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Lembrando que a nossa aula é baseada no livro Buriti mais Geografia, História, do terceiro ano, e vocês irão continuar estudando a unidade 3, que fala sobre a vida no campo e as migrações. E hoje, na página 80, nós iremos estudar no capítulo 2, cujo tema é pecuária e a ocupação do interior. Então, gente, quem lembra ainda o que significa pecuária? Pecuária é a criação, se refere o quê? A criação de animais. Então, hoje nós iremos entender a necessidade do deslocamento dos rebanhos de gado, deslocamento da pecuária do litoral, do Brasil, para as regiões mais interioranas, ok? Para começar, eu convido vocês para abrirem um livro, na página 80, para nossa leitura, nossa conversa sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. No Brasil, a ocupação do território pelos colonizadores, no caso, os colonizadores portugueses, começou no litoral. Isso nós já estudamos, com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. Então, os portugueses, ao chegarem aqui no Brasil, se fixaram na região litorânea, E ali eles começaram a extração do pau-brasil e também a produzir açúcar, Plantar cana e transformar essa cana em açúcar. Só que também, junto a isso, eles começaram já criando animais, o gado, O gado bovino, bois e vacas. Então, esses animais, o gado bovino era utilizado para transportar a cana até o engenho e para mover a moenda, equipamento que moía a cana-de-açúcar, que precisava de muita força, era um equipamento bem rústico, cuja força dos animais, do gado, dos bois, era utilizado para mover essas moedas e transformar a cana-de-açúcar em açúcar, rapadura, mel, garapa, certo? Então, a carne, o leite, servia de alimento para a população local e o couro fabricava-se roupas e outros utensílios e outros objetos usados no cotidiano, Então, era isso. Os animais, o gado bovino, tinha muita utilidade naquela época. Como os bois eram criados próximo aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruir as plantações de cana. Vocês imaginam, o gado, observando o verde dos canaviais, não resistia. É como ainda acontece hoje. Quem mora no sítio sabe bem disso, que os animais, quando eles observam uma pastagem verde, eles vão, não querem nem saber, eles pulam cerca, E passam e vão lá se alimentar, fazer a festa, Como a gente costuma chamar, Então, aí veja só. Por isso, em 1701, o governo de Portugal, o governo português, ele criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral, para evitar prejuízo, gente, para evitar que o gado comesse as plantações de cana-de-açúcar. Então, o que aconteceu? Os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção ao interior. Então, aí foi que começou a ocupação do interior, Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas, e vamos observar uma ilustração aqui belíssima,
o quê? De um vaqueiro acompanhando o gado no ano de 1700. Vocês podem ver as margens do rio, né? Do Rio São Francisco. O vaqueiro aqui acompanhando os animais, o gado bovino que fazia parte da pecuária no início da colonização do nosso país, gente. E agora temos uma atividade aqui, vamos responder. Agora vocês vão precisar de lápis, né? E vamos lá. Observe a imagem. Que imagem é essa? Rio São Francisco, né? Uma tela do Rio São Francisco. Por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado para regiões como essa? E aí, o que é que vocês acham? Nós já estudamos, já vimos na página 80 aí, né? Que esses animais, eles foram transferidos para evitar prejuízo na plantação de cana-de-açúcar. Então, para evitar esse prejuízo, o gado foi levado para o interior, né? Como que é esse local, um local como esse. Então, vocês vão responder mais ou menos assim. Aí, eles foram transferidos para essa região, que era uma região que tinha bastante água e pasto. Uma região propícia para o gado se desenvolver bem, né? Então, vocês comentam aí. É uma resposta que vocês terão como base os conhecimentos já estudados na página 80. Agora vamos observar a questão número 2. Como as áreas que hoje correspondem ao interior da região Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores? E aí, meus amores? Essa ocupação, ela aconteceu com o desenvolvimento da pecuária, não foi isso? Da criação de gado, né? De gado bovino, né? Através da formação das fazendas de gado. Então, também vocês irão encontrar a resposta na página 80. Questão número 3. Em qual situação o gado bovino era utilizado? O gado bovino, nós estudamos aqui na página 80, no segundo parágrafo, que diz que o gado bovino era utilizado para quê? Para transportar a cana e mover a moenda, né? Que é a máquina para moer a cana-de-açúcar, né? A carne e o leite servia de alimento também, vocês devem citar. E o couro era usado para quê? Para fabricar as roupas e outros objetos, tá? Respondam aí, deixem tudo bem organizado. E vamos para a questão número 4. Qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701? Qual foi a consequência dessa medida? Nós já estudamos também na página 80, lá no capítulo, no parágrafo 3, né? Então, vocês vão encontrar aí no parágrafo 3 que o governo português, né, ele criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. E, com isso, a pecuária se deslocou para o interior das capitanias. Tá bom? Então, agora vamos dando sequência, vamos para a próxima página. Ocupação da terra e colonização. Leitura, gente. No início da colonização, alguns aristocratas portugueses receberam lotes de terra no Brasil. Então, os aristocratas eram aquelas pessoas, aqueles homens da confiança do rei, né? Portugal. E esses lotes eram chamados de capitanias hereditárias. Essas pessoas que receberam essas capitanias hereditárias eram os donatários, né? Eles podiam distribuir o direito de uso da terra a algumas pessoas. As terras doadas eram chamadas de seis-marias e quem as recebiam eram chamados seis-meiros, tá? Então, aqui você vê que o governo de Portugal, o rei de Portugal, já começou a distribuir funções, né, para outras pessoas desenvolverem a economia aqui no Brasil. No litoral da Bahia, muitos seis-meiros não habitavam suas terras. Eles receberam, mas não ficaram morando ali. Deixaram as terras lá sozinhas, abandonadas.
Então, a maioria delas foi ocupada por vaqueiro, que praticava pecuária, e por roceiros, que plantavam pequenas roças. Como esses 6 meses que receberam essas capitanias não estavam ali para cuidar das terras que receberam, então os vaqueiros espertos se aproveitaram para começar a criação, né, desenvolver mais a pecuária, e os roceiros para fazerem as plantações das roças. Vamos para o terceiro parágrafo. Com o tempo, muitos vaqueiros, mestiços de Portugal, portugueses com indígenas, porque eles, mestiços de portugueses com indígenas, significa que eles eram descendentes, né, do cruzamento de portugueses com índios. Eles construíram fazendas de gados que foram se expandindo pelo interior. Houve muitas disputas e conflitos entre esses colonos e os grupos indígenas que lá viviam. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a resistência indígena, né? Grande parte das terras localizadas perto do rio Parnaíba, no litoral do estado do Piauí, e do rio São Francisco, no atual estado da Bahia, eram ocupadas por grupos de indígenas, esse grupo chamado indígenas cariris, que já viviam no local muitos anos antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram, formando a Confederação dos Cariris, e lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar as fazendas. E aconteceu o quê? Uma revolta, uma luta. Essa luta, iniciada em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo, até que, em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariri. Então, os índios foram derrotados, né? Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, só um momento, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados. E alguns conseguiram se refugiar no interior. Tá? Aqui nós temos uma tela, né? O detalhe de uma tela, que é uma dança tapuia, né? Tapuia por quê? Porque os cariris eram chamados de tapuia, eram chamados assim pelos não indígenas, que eram os portugueses, e pelos indígenas da tribo, do grupo Tupi, né? Era Tupi e Cariri, tá? Voltando, agora temos uma atividade aqui. Essa atividade aqui não é para responder, é só para vocês conversarem aí com a família de vocês. Vamos observar as imagens abaixo. Que grupo está representando? Vamos observando essas duas imagens? Nós sabemos, né? Quem são essas pessoas? Observem bem direitinho. Aqui na esquerda nós temos o quê? O sertanejo ou vaqueiro do sertão de Pernambuco, né? E aqui nós temos o vaqueiro no município de Antas, no estado da Bahia. Então, vocês vão saber comentar aí, né? A outra pergunta aqui embaixo. O que mudou e o que permaneceu igual, apesar da diferença de quase 200 anos entre uma imagem e outra, né? Então, vamos observar aí, vamos conversar em família e ver aí o que é que mudou desse vaqueiro, primeiro dessa aqui, para essa imagem, tá? Vocês vão observar nas vestes, na forma como ele cuidava dos animais, né? Vocês conversem aí em família. E agora temos uma questão para responder. Questão número 6, essa sim, vocês irão responder aí no livro de vocês, na página 83. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? E por que houve conflitos nessas terras? Então, quem vivia? Os indígenas, né? A gente viu isso, né? Houve conflito? Houve. Por quê? Porque os vaqueiros, né, construíram fazendas de gado nas terras onde os indígenas viviam. E eles não aceitavam isso, perder as terras para os vaqueiros. Daí surgiu o quê? Conflitos, né? Guerras entre eles. Né? Questão número 7, o que foi a Confederação dos Cariri, né? Foi uma reunião de quem? Dos grupos de indígenas
os grupos dos índios cariris, e eles lutavam contra os colonos para quê? Para defender suas terras, que estavam sendo ocupadas por instalações de fazenda de gado naquele local, né? As pessoas, os vaqueiros, estavam se apropriando das terras indígenas para criar gado, né? Bois e vacas. Questão número 8. O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Nós já estudamos na página anterior que eles foram derrotados, né? Então, os indígenas que sobreviveram, lá no finalzinho da página 82, vocês vão encontrar a resposta. Os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados e alguns conseguiram se refugiar no interior. Foi isso que aconteceu. Vamos agora para a página 84, o mundo em que vivemos, tá certo? Nós vamos descer um pouquinho aqui, o mundo em que vivemos, a preservação da cultura indígena. Isso é muito importante, gente. A preservação da cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Muitos, não era, gente? Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada pelos portugueses, certo? Isso é um marco muito triste na história do nosso Brasil, né? Atualmente, as populações indígenas lutam para preservar sua cultura. Então, para restaurar e fortalecer a própria identidade e preservar sua forma de ver o mundo, a escola indígena surgiu como uma necessidade para educar crianças e jovens, tanto para conviver com a sociedade não indígena, como para entender suas origens e cultura. Então, eu acho que vocês já ouviram falar em escolas indígenas, né? As escolas que estudam diferente, que tem uma disciplina a mais do que a nossa, né? A língua materna, né? Que é uma língua falada pelos índios, né? Para que a cultura não morra, cultura indígena, né? Para que os novos índios que estão nascendo hoje, eles continuem entendendo as suas origens, certo? Vamos continuar aqui, ó. Na escola indígena, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar língua portuguesa e as disciplinas comuns, como matemática, história e ciência. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas, que são as pessoas brancas, né, o homem branco, e defender seus direitos sem perder suas raízes ancestrais. Muito importante isso aqui, vocês estão vendo crianças indígenas aqui, né? Pessoas, índios, adultos, homens e mulheres, né? Vocês observem a forma como eles se vestem, né? E isso faz parte de quê? Da cultura, dos costumes deles, e que devem ser conservados, né? Para gerações futuras. E aqui nós temos umas perguntinhas. O que aconteceu com os povos indígenas após a chegada dos portugueses? Gente, após a chegada dos portugueses, grande parte da população indígena aconteceu o quê? Nós vimos aí anteriormente que ela foi morta, escravizada, ou teve sua cultura prejudicada. Né? Essa é a página mais triste da nossa história brasileira. Sou revoltada com isso, sabia? Porque os índios, sim, eles são os verdadeiros donos da terra. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já estavam, né? E eles tiveram, para permanecer aqui, muitos foram mortos, e os que sobreviveram foram escravizados. E ainda hoje eles sofrem muito para conquistar seus direitos. Número 2. Por que a escola indígena é importante para esses povos? Então, vocês vão colocar aí que a escola indígena é importante para que os alunos possam o quê? Entender os não indígenas, que são as pessoas normais, né? E também defender seus direitos sem perder suas raízes
ancestrais, né? Aqui nós temos, leia o texto abaixo e marque a alternativa correta. Vamos ler esse texto? É rapidinho. A escola indígena. A escola indígena tem, além de abordar muitos conteúdos que os não indígenas aprendem, ensinar a fazer conta, a ler, a escrever na língua indígena, também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde vive, aprendem sobre a história de seus antepassados, mitos, etc. Então, aqui nós temos uma gravura de uma escola, né? De uma escola indígenas do grupo Caiapó, em sala de aula, na aldeia de Caicaroca, não sei pronunciar direito não, gente. Município de São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Né? Então, aqui na gravura, essa gravura está representando o quê? Uma escola indígena, né? E agora temos uma perguntinha aqui, para vocês irão dizer. Marcar qual é a alternativa correta. A escola indígena tem como objetivo a catequização? E aí, só uma resposta é correta. Qual será a mais adequada? Os professores indígenas ensinam apenas sobre a sua cultura? Ou os alunos aprendem tanto sobre sua cultura como a dos não indígenas? Essa daqui é a mais completa, né? Então, vocês marcam, depois tira a foto e posta no grupo. Combinado? Então, nossa aula termina por hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através do grupo WhatsApp. Não esqueça de dar o like se gostou, né? De seguir a nossa página. Tchau, tchau e até a próxima aula.